Olá! Sabe toda essa avalanche de texto que a gente vê na internet? Hoje, vamos entender o processo, quase um truque de mágica, que transforma toda essa bagunça em algo que uma inteligência artificial consegue de fato entender e usar. Pensa bem, a internet tem trilhões e trilhões de palavras. É um oceano de texto, literalmente. A grande questão é como é que uma máquina, que no fundo só entende de números, consegue ler tudo isso? Como ela aprende com artigos, posts, tweets, enfim, com todo esse mar de informação? Pois é, e essa pergunta já nos joga direto no centro do problema. O texto puro, do jeito que a gente lê, é um baita desafio para uma máquina. Porque, vamos combinar, a linguagem humana é cheia de nuances, de contexto, não tem nada de simples e direto. A máquina precisa de estrutura, e é aí que o bicho pega. A ambiguidade é um dos maiores obstáculos. Olha só um exemplo clássico. A palavra banco. Pode ser o banco da praça ou o banco onde se guarda dinheiro, certo? Pra gente, o contexto mata a charada. Agora, imagina para uma IA. Em um texto de aviação, a palavra bank, que é parecida, significa inclinar o avião. Completamente diferente. Então a precisão depende totalmente do contexto. Ok, então como a gente resolve isso? Como damos esse bendito contexto para IA? A resposta está em uma palavra: corpus. Pensa num corpus como se fosse uma biblioteca super especializada, montada sob medida para IA. Em vez de pegar qualquer livro, a gente seleciona e organiza textos só sobre um tema, tipo finanças ou aviação. Assim, o modelo aprende o vocabulário e as manhas daquele universo específico. Beleza, então a gente precisa construir essa biblioteca. Mas de onde a gente tira os livros? É hora de ir à caça. Vamos ver como esse texto bruto é garimpado pela internet. Basicamente, existem três caminhos principais para conseguir esses dados. O caminho dos sonhos é usar APIs. Pensa nelas como a porta da frente, tudo organizado, com permissão. Depois, vem os feeds RSS, que também entregam o conteúdo de um jeito bem estruturado. E por último, quando nada mais funciona, tem o web scraping, a famosa raspagem de dados. É o plano C. Funciona, mas é bem mais na base da força bruta. E a diferença entre o primeiro e o último método é gritante. De um lado, com a API, a gente tem acesso autorizado, dados que já vêm arrumadinhos, com manual de instruções e tudo. É o caminho limpo. Do outro lado, o web scraping, bom, às vezes é sem autorização, você pega o código HTML cru e precisa fazer uma engenharia reversa para entender o que está ali. É super poderoso, claro, mas é um trabalho bem mais sujo e complicado. Pronto, conseguimos os dados. Agora temos uma montanha de texto bruto. E agora? Bom, ter um monte de arquivo jogado numa pasta não serve para nada. É só uma pilha de papel digital. O que a gente precisa fazer é transformar esse caos em um sistema organizado, numa biblioteca de verdade. E aqui entra uma regra de ouro, talvez a mais importante de todas. Nunca, jamais, mexa nos dados originais. O princípio se chama WORM, que é a sigla para escreva uma vez, leia muitas. A ideia é simples, a gente salva os dados brutos num lugar e não toca mais neles. Isso é genial, porque nos dá liberdade para testar um monte de análises e limpezas diferentes, sem medo de estragar a fonte. É a nossa rede de segurança. Na prática, essa organização é bem direta. A gente cria uma pasta principal e dentro dela vai separando tudo em subpastas por categoria, como está aí no exemplo. Parece simples, e é, mas essa estrutura arrumadinha é o que deixa tudo organizado e, mais importante, prepara o terreno para a gente conseguir processar tudo isso de forma automática depois. Chegamos agora na parte mais legal, o coração do processo. A gente vai acompanhar a jornada de um pedacinho de texto. Vamos ver, passo a passo, como ele sai de uma bagunça de código HTML e se transforma em dados limpinhos e estruturados, prontos para alimentar uma IA. São 5 estágios. O ponto de partida é esse aí, o HTML bruto. É isso que a gente pega direto de uma página da web. Uma confusão total de código, menu, anúncio, script, um monte de coisa. O texto que a gente quer, o filé mignon da informação, está lá no meio, escondido nesse caos todo. Então, primeiro passo, extração. Existem ferramentas que são especialistas em olhar para essa bagunça e jogar fora tudo que não presta. O menu, as propagandas, o rodapé, tudo. O que sobra? Só o texto puro do artigo. Ah, agora sim já dá para começar a trabalhar. Ok, texto limpo na mão. Próximo passo, achar a estrutura. E a primeira estrutura que a gente encontra são os parágrafos. Cada parágrafo é um bloquinho de texto que geralmente contém uma ideia mais ou menos completa. Separar o texto assim já ajuda muito a entender a organização das ideias.
Agora, a gente vai um nível mais fundo. Vamos pegar cada um desses blocos, cada parágrafo, e quebrar em pedaços ainda menores. As sentenças. Cada sentença é uma unidade de discurso, uma ideia fechada. Essa separação é fundamental, porque é no nível da sentença que a IA começa a entender a gramática e o fluxo lógico da coisa. E vamos para mais fundo ainda. Chegamos nos átomos do texto. A gente pega cada sentença e quebra em tokens. O que é um token? Pensa que é cada palavrinha, cada número, cada vírgula ou ponto final. É a menor pecinha de Lego com um significado que o computador vai conseguir analisar individualmente. E para fechar com chave de ouro, a última etapa, o enriquecimento. Cada um daqueles tokens, cada palavrinha ganha uma etiqueta, uma tag. Essa etiqueta diz o que aquela palavra é, o substantivo, um verbo. De repente a IA não vê só um monte de palavras, ela entende a função de cada uma. E essa camada de informação gramatical, nossa, isso é poder puro. Ufa, depois dessa jornada toda de coletar, organizar e transformar, qual é o grande resultado? A gente saiu do caos absoluto da internet e chegou em algo organizado, estruturado, com significado. Chegamos na percepção. E essa frase aqui resume a ópera. Qualquer corpus real, na sua forma bruta, é completamente inútil para análise sem pré-processamento. Traduzindo, todo esse trabalho que a gente viu não é um luxo, é obrigatório. Sem isso, simplesmente, não dá para fazer análise de texto em larga escala. Tá, mas por que tudo isso importa na prática? Porque esse processo é a fundação, o alicerce de quase tudo que a gente vê de IA de linguagem por aí. É o que transforma a bagunça da internet num ativo valiosíssimo de dados. E é o que faz funcionar desde uma análise simples de sentimento num review de produto até aqueles chatbots super complexos com que a gente conversa todo dia. Isso tudo deixa a gente com uma provocação final para pensar. Se a gente consegue transformar qualquer texto, por mais caótico que seja, em dados estruturados, que tipo de problemas que a gente achava impossíveis de resolver agora estão ao nosso alcance? Pensa só, analisar sentimentos do planeta inteiro em tempo real, acelerar descobertas científicas, o potencial é gigantesco e a gente está só começando a arranhar a superfície.